Bom, primeiramente, boa tarde, né, Alemão? O time vem aí dessa derrota, é a segunda sequência negativa que o time tem. Você tem ainda mais 2 dias de trabalho, 3 dias de trabalho aí até esse jogo contra a equipe do Figueirense fora de casa. Como é que você está prevendo um jogo fora de casa, um time que vem de goleada, enfim? Na verdade, essa derrota, né, Rafael, a gente não esperava ter duas derrotas seguidas, principalmente a dentro de casa, né, que foi contra a Ponte Preta. No sábado, contra o Operário, um jogo onde o adversário entrou a 1.000 por hora e nós entramos bem abaixo do que a gente é acostumado, né? E resultou em 20 minutos de pressão e de gol deles. O segundo gol saiu quando a gente estava mais equilibrado, mas num erro de passe, né? Uma bola no nosso pé, com a saída nossa, a gente acabou tomando o gol. É um jogo dificílimo que nós vamos ter certamente pela empolgação do Figueirense de ter vencido um jogo de 4-0, mas é outro jogo, é outra história. Eu acredito que cada jogo tem sua história. O Figueirense ele pode ter ganho de 4-0 e pode ser que ele não jogue tão bem, né? E nós jogamos mal e pode ser que a gente joga bem. Então cada jogo é uma história. Eu tenho falado com os jogadores que o nível de concentração ele tem que ser mantido sempre, né? O nível de concentração nosso tem que ser mantido sempre em todos os trabalhos para que a gente possa ser efetivo dentro dos jogos. Então, a partir de ontem que a gente reassumiu os trabalhos, já focado e pensando no jogo do Figueirense. Alemão, como você sentiu o time muito mordido depois da atuação de sábado? Uma atuação, podemos dizer, ruim? E você acha que isso pode ser um incentivo para não ter os mesmos erros contra o Figueirense sexta-feira? Rafael, a gente tem grandes profissionais aqui, eu tenho falado isso, né? Homens de família, alguns meninos muito responsáveis. Todos nós ficamos muito chateados com a derrota. Todos os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, né? Ninguém gosta de perder. E às vezes você perder jogando bem, competindo, é uma coisa. Você perder, igual nós tomamos praticamente o primeiro tempo, que foi muito abaixo, né, em nível de competição, é isso que deixa a gente chateado e preocupado para que isso não venha a se repetir mais. O segundo tempo já foi mais equilibrado, né? A gente conseguiu equilibrar mais as ações, apesar de que o Operário estava ganhando o jogo de 2-0 e ele fez um jogo de segurança, na verdade, né? Então a gente ficou muito chateado, todos nós, e a gente tem só que seguir a vida, né? A gente não adianta ficar remoendo uma derrota, ficar pelos cantos remoendo uma derrota, que isso não vai servir nada. A derrota tem que servir de lição para você tirar parâmetros para melhorar para frente. Ô Alemão, diante desse cenário, você imagina que é possível esse mesmo time buscar uma situação diferente, já reverter, ou você entende que é hora de repente, buscar algumas outras alternativas dentro do elenco já para esse jogo? Ô Lúcio, eu acho que ainda não, né? Nós vemos com jogadores testado no sentido de botar sem ritmo de jogo, que foi o Carlão, que na necessidade da saída do Safira. O Germano e o Anderson Leite vieram de bastante tempo sem jogar, né, de lesão. Então o ritmo de jogo às vezes ele faz diferença, né? E a própria entrada do Breno, que era um jogador que também está se adaptando dentro da equipe. Então eu acredito que uma segunda chance a todos eles é necessário ser dada, até por aquilo que eles fizeram até agora, né? Vou ver só a questão da frente, né? Provavelmente o Safira volte para a equipe, né? Que ele saiu por cartão, mas uma chance com certeza vai ser dada, e a partir daí, se as coisas realmente não começarem a funcionar do jeito que nós imaginamos, aí sim, aí eu penso em algumas alterações mais drásticas, né? Ou, de repente até uma mudança de sistema. Tudo isso aí a gente tem que estar preparado para alternar quando as coisas não dão certo também. Tem alguns jogadores voltando aí, né? O Silvio, o próprio Bruno Paulista, mas ainda é prematuro esses jogadores, por exemplo, para sexta-feira? Sim, o Bruno Paulista não tem a mínima condição, ele está em transição, ele vai trabalhar em transição até amanhã, né? E depois que ele vai voltar a trabalhar com o grupo, na quinta-feira, que nós nem aqui vamos estar, né? E o Silvio também veio de uma lesão de alguns dias parados, e ele precisa de um pouquinho mais de ritmo para colocar ele dentro do campo, né? Acredito que essa semana de trabalho aí vai ser uma semana muito produtiva para ele, para que a partir da próxima que a gente vai realmente começar a ter uma sequência muito grande de jogos, cartões, suspensões, a gente precisa estar todo mundo apto aí, né? Espero que isso aconteça. E a situação do Dagoberto, como está hoje? Estamos aguardando ele aqui. Nós estamos trabalhando, estamos treinando.
Só estamos aguardando ele, só isso. Ele não vem, faz tempo que ele não aparece no nosso plantel, no grupo, então não tenho muito o que falar. Então, Roberto, sobre o Dagoberto ainda, Alemão, essa questão, você conta com ele para essa sequência? Você tem trabalhado com essa possibilidade ainda ou é Rodrigo, quantas entrevistas eu dei aqui falando que eu conto com ele, falando que ele é um cara importante e falando que ele vai ser útil para nós? Então não preciso falar mais nada. Alemão, o time teve um amistoso contra o Corinthians e depois acabou a derrota aí pro Operário. Você acha que dá para comparar Série A, Série B? Esse jogo foi muito Série B, esse contra o Operário, e daí o time veio de um time contra um time de Série A, uma experiência? Esse foi mistura de Série B, de Paranaense, de rivalidade, de tudo mais um pouco, né? O Operário vinha numa situação muito difícil na competição, teve a chegada de alguns jogadores que mudou um pouquinho a característica do jogo deles, teve uma recuperação do Jardel, que é um jogador que, na minha opinião, fez a diferença dentro do jogo, pela sua experiência, pela sua capacidade e pela sua liderança dentro do campo. Então, eu acho que a equipe do Operário teve todos os méritos de ganhar o jogo, né? Nossa equipe foi abaixo e eles tiveram todos os méritos da vitória. Você jogar contra o Corinthians no amistoso, o Corinthians jogou para ganhar o jogo, e nós também, né? Mas o ritmo do jogo, a pegada do jogo, né? A intensidade do jogo foi outra, né? Porque o Operário vinha numa situação muito difícil, então os caras entraram para fazer o jogo da vida deles. O Corinthians está fazendo um jogo de preparação, apesar que nós fizemos um grande jogo, não é demérito nenhum, né? O equilíbrio da equipe, a marcação e tudo mais, porque você jogar contra o Corinthians em qualquer situação é o Corinthians, né? É o Corinthians, é uma equipe grande que tem altíssimos salários, excelentes profissionais, então o resultado não deixa de ser ruim. Agora, a Série B ela é diferente, né? A pegada dela é completamente diferente. E agora, Alemão, você recebe um novo reforço, o França, né, que vai ser apresentado hoje. Ele foi observado durante essa pausa da Copa América, aí vocês puderam observar. Você conta com ele já para esta partida aí, final de semana contra o Figueirense, ou ainda você estuda alguma outra possibilidade de poder ter uma mudança no meio de campo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É mais um jogador que já passou pelo Londrina e que vem aqui para fazer parte do nosso plantel e nos ajudar, né? O Germano tem correspondido muito bem, apesar de nesse jogo ele não ter ido bem, mas faz parte, não é todo jogo que você vai jogar bem. O Bertotto tem entrado bem, até o próprio menino Matheus Neres entrou bem, né? Depois que ele entrou, nós equilibramos mais as ações pela força de marcação dele. São jogadores mais ou menos na mesma característica que a gente está pensando ao longo do campeonato, né? Nós não estamos contratando o França para ele ser titular amanhã. Nós estamos contratando o França para que amanhã, na hora que a gente precisar de uma ou duas lesões ou suspensão, a gente tenha jogadores ao mesmo nível para a gente substituir. Pode ser que ele entre no jogo e vire titular, né? Na hora que ele entrar. Pode ser que ele entre e vire titular e jogue o resto da temporada, né? Mas é uma questão de tempo, né? E é das oportunidades que aparecerem para ele. São duas situações no ataque, Alemão. Surgiu a informação que o Goiás tem interesse na contratação do Safira e que o Juventude demonstrou interesse na contratação do Carlos Henrique. Você teme perder um desses dois jogadores para a sequência? Rafael, assim, nós temos o Wilber, nós temos Léo, nós temos Safira, nós temos o Dagoberto e nós temos o Carlos Henrique. Nós temos 5 atacantes de área na mesma característica, entendeu? Então, alguém não vai ter espaço. E nós somos todos meio parecidos em questão de qualidade individual. Um com uma característica um pouco diferente da outra, mas todos bons jogadores. Se o clube achar necessário e interessante a liberação desses jogadores para esses clubes, né, a diretoria que resolve. E eu trabalho com aquilo que tiver dentro do campo para poder trabalhar. Sobre o Anderson Oliveira, você comentou na entrevista coletiva depois do jogo que talvez essas informações que estão vindo fora de campo, de possíveis propostas, que estão atrapalhando o rendimento do atleta alguns jogos. Tem a possibilidade do jogador ser poupado ou ser tirado de alguns jogos justamente para ter uma conversa em separado, para ele ter um rendimento melhor? Rafael, a conversa com ele já foi feita para que ele se foque naquilo que ele está fazendo, porque se ele começar a jogar bem, ninguém vai comprar ele, entendeu? Jogar mal, desculpa. Se ele começar a jogar mal, continuar jogando mal, ninguém vai comprá-lo, e que é para ele focar no trabalho dele. E se ele continuar jogando mal, ele vai dar brecha para outro jogar. É a normalidade do futebol, né? Não tem outra situação do futebol. Você está rendendo, você está titular. Se não está rendendo, vai ter outro que estiver rendendo mais que você vai para o banco. Espero que ele possa render o suficiente porque ele tem capacidade. Ele é um grande jogador, um jogador diferenciado, né? Espero que ele tenha mais tranquilidade para trabalhar também, porque realmente essas informações acaba atrapalhando a cabeça do menino, né? É um menino aí que era o primeiro a ser cotado, a ser vendido,
e o clube negociou outros jogadores, interessado em valores maiores nele, porque ele tem potencial para ter valores maiores, e o clube está pensando dessa forma, que não é errado, né? Então, às vezes, o jogador também fica meio balançado com todas essas situações. Mas, né, a nossa diretoria está tomando providência contra essas questões, dessas informações que estão chegando nele, e nós também, dentro do campo, estamos tentando ajudar, né, para que ele possa evoluir, melhorar e continuar fazendo um bom trabalho. Alemão, a gente falou muito da característica do jogo que foi em Ponta Grossa. É uma característica diferente esse jogo contra o Figueirense pela forma do adversário jogar. Me parece que o Figueirense é um time um pouco mais técnico, um time um pouco mais de toque de bola. Você imagina que é um jogo com características diferentes e daqui a pouco o Londrina pode se adaptar um pouco melhor ao estilo de jogo aí do adversário? O time do Figueirense, né, o estilo do treinador do Figueirense, principalmente defensivamente, é um estilo de jogo de muita marcação, de muita organização. Né? O Anderson Moreira. Emerson Maria, desculpa. É uma característica de jogo de marcação. Eu ouvi um pedaço de um trecho de uma entrevista do jogador do Operário, que foi o melhor jogo do ano deles. Então, o futebol, tem dia que você vai jogar pra caramba e você vai arrebentar com o jogo, e tem dia que você não vai, as coisas não vão dar certo. O mesmo time, né? Então, é assim, Lúcio, é aquilo que eu falei no começo, é outro jogo, é outra história, né? A nossa equipe tem feito bons jogos, sim, né? Esses 2 últimos realmente deixou a desejar aquilo que a gente imagina, mas espero que a gente possa voltar a apresentar um bom futebol, um futebol organizado e, acima de tudo, um futebol competitivo, que é o que nós precisamos ter para ter sucesso na Série B. Alemão, em cima disso mesmo, o que você acha que faltou principalmente nesses 2 jogos aí contra a Ponte Preta e contra a equipe do Operário, que precisa ser retomado nesse jogo contra o Figueirense? Qual foi a principal que você sentiu mais falta nesse time? A compactação da equipe, uma marcação mais próxima, né? Da Ponte Preta foi nítido isso, e os 20 primeiros minutos do Operário e quase que o primeiro tempo inteiro do Operário, apesar de nós ter melhorado um pouquinho, mas continua sendo uma marcação longe, uma falta de compactação, né, uma falta de ficar com a bola, principalmente jogadores errando demais passe, perdendo a bola muito fácil. Então, esses foram pontos cruciais para a nossa derrota, né? Uma marcação longe, uma marcação errada, uma falta de cobertura. Então, todos esses aspectos levou a gente à derrota, né? E, inclusive, agora nós estamos indo para um vídeo para que a gente possa observar esses erros nossos, para que a gente possa evoluir, né, nesse sentido aí que a gente precisa. Se a gente não evoluir, né, a coisa ela pode continuar ficando ruim, e não é isso que nós queremos. Aí em cima também dessa situação, mas contra a Ponte você fez um time um pouco mais mesclado, né, por causa da questão do desgaste de alguns jogadores, e agora teve essa questão do ritmo depois da parada. A manutenção do time sentir novamente, justamente por isso? Exatamente. Você viu 2 situações diferentes nessas partidas? Exatamente. Nós viemos com 2 jogadores que vinham lesionados, que é o Anderson e o Germano, que precisam de ter ritmo de jogo, né? Lá atrás, principalmente o Anderson Leite, os primeiros jogos dele, ele sentia, não aguentava o ritmo do jogo inteiro, e é natural, daqui 2, 3 jogos ele vai conseguir ter ritmo de jogo. O Germano, e a cada jogo que a gente for passando, esse conjunto ele se fortalece de novo, né? Houve algumas mudanças, houve a saída de alguns jogadores, e os próprios jogos é que dá o próprio fortalecimento. O que a gente precisa ter é manter a confiança de todos nós, inclusive da torcida, da imprensa e de tudo mais, porque o resultado positivo ele é bom para todos nós. Se nós ficarmos em cima de uma derrota, ficar achando um monte de culpado, achando um monte de defeito, né, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós temos que continuar trabalhando e buscando sempre uma melhora e o crescimento, que ele é importante e necessário.